O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, falou pela primeira vez sobre as operações recentes da Polícia Federal contra Jair Bolsonaro e os aliados do ex-presidente. Em entrevista à Veja, Lira se esquivou ao citar o ex-presidente, mas defendeu o Partido Liberal, abre aspas. O PL agora não tem que responder por atos individuais. A democracia requer partidos fortes, fecha aspas. O deputado disse também que a investigação deve ser feita dentro da normalidade jurídica e que não há nada que o Congresso Nacional possa fazer sobre o caso. Além disso, Arthur Lira falou que a polarização no Brasil faz muito mal, seja de qual lado for, e que a fonte da democracia são os partidos políticos que não podem ser maculados. Então, começando esse giro sobre esse assunto, na semana passada nós tivemos a operação, na sexta-feira a divulgação do vídeo e agora a questão política vai ferver nesta volta, nesse pós-carnaval. Quer começar, Diego? Olha, vamos lá. Eu tenho que concordar com o Arthur Lira, de fato. A gente não pode trazer todo um partido, principalmente um partido como o PL, que hoje detém quase 1/5 dos deputados federais lá da Câmara dos Deputados, e colocar todo mundo no mesmo balde em razão de eventuais ilícitos, eventuais crimes que o Bolsonaro possa ter praticado. Mas eu sempre gosto de ressaltar isso daqui. A gente está debatendo um tema que ainda está em investigação em sede policial. E aqui no Brasil nós temos o princípio da presunção de inocência. Até uma sentença penal transitada em julgado, não se fala em culpado por crime nenhum. E o Bolsonaro é um ex-presidente, está aí no foco de uma polarização política muito grande, mas é um cidadão brasileiro como qualquer outro que tem que ter a ele garantido também essa mesma presunção de inocência. Então, eu acho que, é claro, o desgaste político ocorre, vai ter gente que vai lucrar muito com isso, com esse desgaste, vão ter candidatos que vão ser eleitos e outros que vão deixar de ser eleitos em razão desses fatos, mas fato acerta o Arthur Lira quando preserva a instituição partidária e, de fato, para nós termos uma democracia forte, nós precisamos de partidos políticos fortes. E, Leandro, a gente sempre fala sobre a polarização, mas Arthur Lira falou, a polarização independente para qual lado que pende. Só que é um equilíbrio, né? Não deixa de ser, a polarização é um equilíbrio. Olha, acho que a gente tem que respeitar, acima de tudo, as pessoas que receberam os votos para estar lá e estão partes da negociação do país. O Arthur Lira é líder de um bloco importante de deputados, né? Nós temos que respeitar isso. Agora, por outro lado, eu acho que o Arthur Lira está jogando para dentro, né? Ele está indicando para o corpo de deputados que ele tem capacidade de mobilizar que ele estará na defesa também de seus interesses. Então, não basta só dizer que os partidos são importantes. Ele precisa, de fato, construir isso sem que dependa de uma relação fisiológica dos partidos com o orçamento público, com a máquina pública, né? Então, os partidos são importantes para debater ideias. Os partidos não são importantes apenas para decidir aonde vai o orçamento público. Então, acho que o Arthur Lira, ele faz esse apontamento, joga para dentro, agrada uma parte dos deputados do Centrão com isso, sinaliza que se a Polícia Federal estender as suas investigações sobre um maior número de deputados, ele provavelmente vai atuar para que isso possa se dar de uma forma que preserve o interesse desse grupo, né? Mas eu acho que nós precisamos efetivar a discussão sobre partidos para além do fisiologismo que muitas vezes a gente está acostumado a ver, né? E hoje esse debate está em torno praticamente das emendas parlamentares, né? Então eu espero que o Arthur Lira estenda a sua compreensão de importância dos partidos para além disso. E, comandante, nunca é demais lembrar que isso aqui é praticamente o último ano em que o Arthur Lira vai estar nessa super vitrine, né? Porque no ano que vem já teremos eleição para a nova mesa diretora da Câmara dos Deputados. Pois é, eu penso que a posição do Lira é bastante importante, né, gente? Porque um partido, ele é um corpo social, né? Ele representa aí uma quantidade muito grande, são milhões de pessoas que ele representa nas diversas unidades da federação. Então, eu acho que, como tal, ele precisa ser preservado. Acho que a gente tem que resgatar no Brasil, né, a ideia de preservar as instituições, porque o que acontece? Hoje você tem alguém que comete um ilícito porque essa pessoa está vinculada à instituição A ou B, e não são só partidos, e já se quer criminalizar a instituição como um todo. Eu acho que não é por aí. Nós não podemos jogar a água de banho fora com o nenê junto. Os partidos, eles têm que ser preservados.
preservado, sim. Seja de direita, de esquerda, o que quer que seja. Isso é uma história, isso é um arcabouço da democracia, são os partidos políticos, né? O Vilela ainda não falou desse assunto, mas no caso Arthur Lira declara que a polarização faz muito mal, mas não tem uma luz no fim do túnel, não é, Vilela? No médio prazo para que essa polarização termine. Isso continua, as pesquisas continuam mostrando que ainda há essa divisão na sociedade, infelizmente. Exato, Thiago, é uma tendência em todo o globo. Quando a gente analisa a política americana, política nos demais países latino-americanos, política na Europa, você percebe claramente que estamos vivendo uma fase de polarização. E é importante, como bem disse o comandante, que essa polarização, ela não atente contra as instituições. Eu me lembro que uns anos atrás, veio um e outro com uma história de que, olha, tem que caçar o registro do Partido dos Trabalhadores, na época de Mensalão ou de Lava Jato, enfim, tem que caçar o registro. Eu me coloquei, evidentemente, absolutamente contrário com isso. Agora vem um gaiato de novo, não, tem que caçar o registro do PL. Me coloco absolutamente contrário com relação a isso. Não é caçando o registro de partido político, não é caçando liberdade de expressão, liberdade de divergência, que a gente vai solucionar um problema que existe no Brasil hoje, não só o problema dentro do aspecto criminal, que tem que ser analisado pelo judiciário, mas um problema no sentido de ter uma sociedade dividida como a gente tem no Brasil hoje. Então, não é com esse tipo de medida extremada que a gente vai chegar lá. Muito pelo contrário. Pau que dai Chico, dai Francisco, se hoje vai caçar um adversário, eu não tenho dúvida que amanhã ou depois vai caçar um aliado.